Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 5. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 5. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua Palavra. E assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas para ver transformação em nós, Pai. E ficarmos cada vez parecidos contigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você nesse processo de conhecimento da Bíblia Sagrada, para estar aqui fortalecendo a sua fé e o seu espírito em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. Tá bom? Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5, que fala assim: Deus prometeu o seguinte a Davi, meu pai: o seu filho que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? O que quer dizer o versículo 5 do capítulo 5? Aqui Salomão estava explicando para um rei que ele pediu ajuda, que Deus prometeu para Davi que a pessoa que ele escolhesse como rei ia construir um templo para ele. Então, no reinado de Salomão foi incumbido e escolhido por Deus para construir o templo para ele. E aqui, nessa carta, está mostrando que Salomão, ele tomou a decisão de construir o templo. O que Deus quer que a gente entenda dessa parte aqui desse versículo? Se a gente parar para observar, existia uma promessa anterior ao nascimento de Salomão, a qual Deus fez para Davi, que o Salomão, o próximo rei que fosse escolhido por ele, ia construir o templo para Deus. Porque na época que Deus fez essa promessa para Davi estava indócil. Davi queria construir um templo para Deus. Só que Deus virou para Davi e falou que não era ele que ia construir, que quem ia construir o templo seria o filho dele, ou seja, o seu sucessor. Ok? Então aqui houve-se uma complementação da promessa do Senhor. O que isso quer dizer? Se você parar para analisar na leitura da palavra aqui do versículo 5, mostra nitidamente que já existia uma promessa e houve-se uma decisão, um posicionamento de Salomão em querer construir o templo. Ou seja, aquela promessa ali que Deus fez, ele trabalhou no coração de Salomão, ele trabalhou induzindo no coração de Salomão para ele ter a atitude e a iniciativa de construir o templo. Entende? Então, o que a gente pode tirar por conhecimento disso aqui? Que tudo que acontece na nossa vida hoje, cada um na sua vida aqui individual, já estava escrito por Deus. Então, quando a palavra nos afirma que Deus tem um controle sobre todas as coisas e que Deus já está no seu futuro, o que você vai viver lá no seu futuro é a promessa e a situação que você está passando aqui. Entende? Porque Deus já escreveu, então você não tem que se preocupar com nada. Então aqui na história, onde Salomão passou pela situação de decidir em querer construir o templo, é porque lá atrás já havia uma promessa de Deus. E quando Deus fala algo, aquela palavra se cumpre. Entende? Então, se Deus lançou uma promessa na sua vida, independente do tempo, independente das situações que você esteja passando, toda situação que você está caminhando por ela, todas as situações que você está passando, ok? Todas as etapas, todas as fases, tudo isso já estava escrito por Deus para a sua vida. Então, as adversidades, Deus já sabia que você ia passar, as dificuldades, Deus já sabia que você ia passar, entende? As alegrias, Deus já sabia que você ia passar, os teus momentos de regozijo, Deus já sabia que você ia passar, e tudo que você está
está passando hoje, que é a permissão de Deus para a sua vida, para você vir a tomar posse de tudo que Ele tem para você, ok? Ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia, como se tivesse premeditado. Existe o nosso livre-arbítrio no meio do caminho, que pode vir a bagunçar o meio de campo, vamos colocar dessa forma assim, mas ela não anula o que Deus já escreveu para você. Entende? A gente pode dar uma complementada, vamos botar dessa forma, no que Deus tem para a tua vida, no que Ele já determinou que você vai passar. Mas o que você está passando hoje não anula as promessas, não anula os desejos, não anula o que Deus já escreveu para você. Entende? Conseguiu pescar o que Deus quer falar contigo? Então, tudo que a gente está vivendo hoje foi plantado ontem. Ou seja, tudo que a gente está vivendo hoje foi escrito por Deus já que ia acontecer. Lembre-se que Ele não é pego de surpresa, ok? Mesmo a gente tendo o nosso livre-arbítrio, mesmo a gente tentando atrapalhar tudo, com os nossos achismos e as nossas decisões individuais, sem pedir direcionamento para Deus. A gente não tem o poder de atrapalhar o que Deus já escreveu, o que Deus já determinou. A gente tem o poder de atrapalhar o que Deus já escreveu, o que Deus determinou, quando a gente desiste de fazer o que Ele colocou para a gente fazer. Entende? Mas se você não desistiu, se você está caminhando, se você está indo, se você está acreditando, por mais que você venha fazer algo que não tenha um direcionamento de Deus, esse algo, ele não tem o poder de atrapalhar as promessas de Deus para sua vida. Elas vão acontecer porque a promessa é uma palavra lançada. A promessa não é uma atitude, a promessa não é uma pessoa. Pode estar conectado a uma atitude, pode estar conectado a uma situação, pode estar conectado a uma pessoa. Mas a promessa é a palavra do Senhor sobre a sua vida. Então, uma vez que Ele lançou uma promessa sobre a sua vida, uma palavra, essa palavra vai se cumprir com riquezas de detalhes, porque o que saiu da boca dele é garantia que vai acontecer. Entende? Então, o que aconteceu, o seu ontem, que é o que Deus já escreveu para você está vivendo hoje. Entende? E o que você está vivendo hoje será o seu amanhã. Então, sabendo disso aqui que eu estou falando para você a partir de agora, começa a ter mais ponderação nas suas atitudes. Por mais que não tenha como a gente atrapalhar os planos do Senhor para a nossa vida, mas pode retardar. Entende? Vamos aqui para a gente poder entender o que Ele quer falar conosco. O que Deus tem para a sua vida vai acontecer, ok? Com riquezas de detalhe, porque foi Ele que prometeu para ti. Mas a partir do momento que você tem conhecimento da palavra, você já não é mais uma pessoa leiga, ok? Então, a partir de hoje, você precisa ter ponderação, ok? E sabedoria para saber lidar com as situações que você vai passar, porque o que você está fazendo hoje, ela reflete no seu amanhã. Então, por mais que o seu amanhã já esteja pronto, que Deus já está lá, te esperando você chegar, ok? E o que você está fazendo hoje aqui pode retardar a sua chegada aonde Deus quer que você chegue. Você vai chegar, mas pode retardar ou pode avançar. Vai depender da sua atitude aqui. Entende? Porque agora você tem conhecimento. E o seu ontem, o ontem já passou. Só que o seu ontem lá atrás foi refletido no seu hoje. E o seu hoje é refletido no seu amanhã. Então precisa ter ponderação nas suas atitudes, nos seus pensamentos, ok? Para não vir a retardar o que Deus tem para você lá na frente. E como que a gente faz isso? Como é que a gente não retarda o que Deus tem para nós? Como é que a gente toma as decisões certas? Como é que a gente anda conforme a vontade de Deus? Procurando a Deus na nossa intimidade, na nossa individualidade e sendo obediente ao que Ele pede para nós. Que por mais que a gente não entenda o que Ele está pedindo, por mais que a gente não tenha conhecimento da causa, precisamos obedecer fielmente cada etapa que Deus pede para a gente fazer, do jeito que Ele pede para a gente fazer, para a gente não retardar o que Deus tem para a nossa vida.
mas para a gente andar conforme o tempo dele e a gente não vir acrescentar tempo por conta dos nossos achismos e posicionamentos. Entende? Então, nunca se baseie no seu entendimento, porque nós somos falhos, nós temos limitações. O que a gente vê pode vir a agravar ou não uma situação. Então, antes de você tomar qualquer posicionamento e qualquer decisão na sua vida, seja definitivo ou não, não haja não haja no seu próprio entendimento, mas busque direcionamento em Deus primeiro, ok? Para Ele te passar o direcionamento que você precisa ter, a postura que você precisa ter, as atitudes que você precisa ter, para você não vir a agravar o seu tempo de processo, para você viver as promessas do Senhor. Porque quando a gente participa Deus na nossa vida, trazendo Deus à existência na nossa vida, em todas as situações, ok? A gente está trazendo a presença de Deus para nós e a partir do momento que Ele der o direcionamento, Ele se responsabiliza pelo direcionamento e pela finalização dele. Então, uma vez que você toma uma atitude sem o consentimento do Senhor, você está assumindo as consequências dela. Mas a partir do momento que você apresenta a Deus a situação que você está passando, que seja embaraçosa ou não, que te agrade ou não, você está trazendo Deus à existência na sua vida e você vai estar embaixo da cobertura espiritual dele, ou seja, ele se responsabiliza por você. Entende? Então, toda promessa que Deus fez a você, ela vai se cumprir, porque é a palavra que ele lançou da boca dele sobre a sua vida. Ok? Deus não é filho para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, uma vez que ele lançou a palavra sobre a sua vida, ele sabia o que estava fazendo e ele sabia que você ia viver a promessa. Então, tenha ponderação no seu processo para não vir a postergar, para não vir a agravar mais o tempo que você já está esperando, tá? E tenha por conhecimento isso. Olha somente para Deus. Sempre peça direcionamento para Deus. Sempre seja obediente à palavra que ele lançou sobre a sua vida, ok? Seja direcionamento ou não, ok? E sempre olhe para ele, porque quando a gente começa a olhar para os lados, a gente começa a ver coisas que a gente não queria ver, a gente começa a ver adversidades, a gente começa a ver obstáculos, a gente começa a ver várias coisas que vai tirar a gente do eixo, vai tirar a gente dos trilhos, vai tirar a gente do foco que Deus quer que a gente esteja. Então, para a gente não passar por essas situações e vir agravar mais o processo que nós estamos, ok? Olhe somente para Deus. Priorize somente ao Senhor. Continue no seu relacionamento com Ele. Se preciso for, se refugie em Deus, mas não olhe para o lado. E siga na direção que Deus te falou. Siga no direcionamento que Deus já te deu. Porque o direcionamento que Deus te deu vai te levar à terra prometida, que vai te levar à promessa, que vai te levar a viver os planos e os projetos do Senhor para a tua vida. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós, obrigada por nos orientar, obrigada por nos explicar, Senhor, como que o Senhor trabalha. Pai, coloque em nós fé no nosso coração, Senhor, que a gente venha ter atitudes e discernimento sobre todas as situações que nós passamos, Pai, que nós venhamos ter atitudes parecidas com a Tua, que nós venhamos tomar decisões baseadas na Sua verdade, no Seu direcionamento, Senhor. Pai, não permita que a gente caia nos nossos achismos, no nosso entendimento, colocando tudo a perder o que o Senhor já construiu. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, em espírito e em verdade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.